Boa noite a todos. Bom, gente, mais uma vez nós estamos aqui nessa casa para a gente conversar um pouco sobre a doutrina espírita. O pessoal do fundo está conseguindo ouvir? Porque já me alertaram que vou falar um pouquinho mais baixo, senão acaba atrapalhando os trabalhos lá da frente, né? Até por isso que eu nem uso o microfone. Bom, mas antes da gente começar a até fazer a prece, até nos preparar para mais uma conversa aqui nessa casa, eu queria convidar os irmãos que forem ajudar no passe. Mas antes da gente começar o assunto que a gente preparou para a noite de hoje, é muito importante que a gente faça a prece, a oração, para a gente pedir e também para agradecer. Eu vou convidar a Cláudia para fazer a prece para nós. Você pode fazer? Nesse instante, vamos silenciar nossos corações, elevando os pensamentos a Deus e agradecendo primeiramente ao Pai misericordioso por tudo aquilo que temos, por tudo que somos, por todas as bênçãos, por todo o auxílio, pelo nosso lar, pela nossa família, rogando por todos aqueles que sofrem nesse instante, que se encontram perdidos, desamparados, desalentados, que sentem dores da matéria, que sofrem dores do Espírito, Senhor. Que onde quer que tenha dor, sofrimento, que a paz, o auxílio, o amor do Mestre se encontre sempre em todos os meios e em todos os corações. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde, Pai, no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para os que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da tua bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer e alcançar a vossa bendita misericórdia. Deus, dá-nos força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Pai, a simplicidade,
que fará de nossas almas um espelho, onde deverá ser refletida a vossa divina e misericordiosa imagem. E assim, Pai, em vosso nome, em nome de Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima, da patrona desta casa, Teresinha de Jesus, é que damos por aberto mais essa nossa conversa. Graças a Deus. Bom, gente, o assunto que a gente vai tratar na noite de hoje é um assunto que, da primeira parte do Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo, que fala sobre Deus. Deus, vamos lançar um desafio aqui. Será que nós conseguiríamos convencer uma pessoa cética, uma pessoa ateu, que existe Deus? Porque Deus, desde as primeiras encarnações nossas, nós nascemos já com uma sementinha que existe um ser superior, logicamente, que hoje a gente sabe que é Deus. Mas os primeiros homens, os homens das cavernas, eles tinham a imagem de um ser superior, não do jeito que a gente está vendo hoje. Nós vamos ver também a evolução da nossa visão de Deus e até a visão do Espiritismo sobre Deus. Os primeiros homens acreditavam em alguma coisa, acreditavam em um ser superior baseado nos fenômenos da natureza. O sol, a lua, o trovão, o fogo, tudo que não se sabia, tudo que se tinha medo era considerado uma divindade. Se a gente for vendo pela história, caminhando na história, nós vamos ver as histórias da mitologia grega, as histórias do povo egípcio, que sempre acreditavam em alguma coisa. Mas os deuses que tinha na mitologia grega era uma coisa interessante, que eles até eram meio parecidos com nós, que eles queriam poder, eles tinham vontades sexuais, eles queriam dominar as cidades. Então era mais parecido com a gente, né? Mas o mundo vai evoluindo e até a nossa visão de Deus vai também evoluindo. Então mas sempre existiu, desde que o homem foi criado. Aí cai por terra a questão que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Eu pergunto, alguém aqui sabe como é Deus? Como que a gente vai falar que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Se alguém sabe aqui como é Deus? Não. Então não tem como a gente dizer que é a imagem e semelhança de Deus. Bom, e a história mostra que os povos acreditavam em um ser superior. Inclusive tinha sempre na maioria dos povos um sacerdote, um ser assim que tinha contato com esse Deus. Até mandava às vezes mais que os reis, né? Às vezes mandava muito mais que os reis, porque até os reis, para fazer alguma coisa, para guerrear ou para tomar alguma decisão, entravam em contato com esse sacerdote. A gente vê muito isso em filme, né? Os filmes da mitologia grega, os filmes antigos, a gente vê muito isso, o sacerdote praticamente mandando no reinado. Mas sempre a humanidade teve uma imagem de um ser superior. Porém, quando veio a primeira grande revelação, a primeira grande informação, a primeira grande, vamos dizer assim, a coisa certa que veio através de Moisés, que pegou a imagem primeiramente de um Deus único. Isso ficou, porque o povo hebreu acreditava sim em vários deuses e também acreditava que deveria adorar alguma coisa, alguma divindade seguindo aquele Deus. Tanto é que a gente sabe
que quando Moisés subiu no Monte Sinai, o povo fez o bezerro de ouro para adorar aquele bezerro de ouro. Mas a gente vê na primeira grande revelação de Moisés, que Moisés trouxe, que houve a importância, já começou a partir daí a mudar a visão da humanidade de Deus. Primeiro que era um Deus único, a imagem de um Deus único, ou seja, de um único Deus. Não existem ainda, até a gente pesquisou, existem algumas religiões que acreditam em vários deuses, mas sempre tem um Deus superior, até na mitologia grega, né? Se vocês forem ver, tem Deus isso, Deus daquilo, mas tem o Zeus, que é o Deus que comanda todo mundo. Mas algumas religiões acreditam ainda em vários deuses. E Moisés trouxe os 10 mandamentos, a imagem de um Deus único, a imagem de um Deus justo, único e que não deveria ser desobedecido. Já tirou aquela imagem de um Deus quase que humano, né? Que os deuses antigos eram quase, eles tinham a mesma vontade dos humanos. E Moisés já colocou um ser superior, único, justo, que deveria ser obedecido a qualquer preço. Porém, Moisés trouxe também um Deus punitivo, que punia as pessoas. Que as pessoas tinham que ser subjugadas, deveriam atender àquele Deus, senão elas eram punidas. Tanto é, mas isso houve, gente, não foi porque Moisés era ruim, não. Moisés teve uma grande importância. Moisés foi o grande legislador. Ele tirou o povo hebreu do Egito, daquela escravidão, e ele precisava, sabe quando você precisa colocar o povo no eixo? Ele precisava colocar o povo no eixo, ele precisava ali enquadrar, vamos colocar assim, enquadrar a pessoa no que é certo. Só que o povo daquela época ainda estava muito enraizado com as religiões, com as misturas que tinham das religiões egípcias e tal. Então, gente, Moisés colocou a imagem de um Deus único, importantíssimo para nós, a imagem de um Deus único. Vejam que primeiro precisava, é como a humanidade estava na infância. O que a gente faz com criança quando é pequenininho? A gente fala não, né? A gente fala muito, olha, não faz isso, não faz aquilo. A gente às vezes até um pouco firme, né? Põe um pouquinho de regra. Hoje em dia não está muito assim não, mas às vezes é um pouco duro e fala não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E foi o que Moisés fez. Além dos 10 mandamentos, quem conhece os 10 mandamentos aí? Eu tenho um amigo que ele fala, eu conheço no meu coração, na cabeça não. Eu tenho um amigo que fala assim, eu conheço os 10 mandamentos no meu coração. Não, mas não importa. Moisés, depois que trouxe os 10 mandamentos, introduziu as leis mosaicas, as leis mais duras, ou aquela lei que, olha, se você fizesse aquilo, você ia ser punido assim e tal, porque tinha que enquadrar, tinha necessidade de enquadrar esse povo, tinha necessidade de colocar no eixo, então precisavam de leis fortes. Então Moisés teve uma grande importância para nós como introdução, porque ele veio preparar o terreno aí, ele veio mostrar algumas informações importantes, né, que os 10 mandamentos foram muito importantes, é só a gente seguir, não é verdade? É muito simples, só pegar os 10 mandamentos e seguir. Continuamos precisando seguir, tá? Tem lá os 10 mandamentos, lá, vamos seguir e tal. Mas Moisés colocou uma das coisas interessantes, né? Que o Deus não deveria... Interessante que essa parte as pessoas não enxergam,
que não deveriam se adorar imagens tanto da terra, do céu e do mar. Interessante isso, né, gente? Não está nos 10 mandamentos isso? Tá ou não está? Interessante, né? Está nos 10 mandamentos isso. Mas, vamos lá. Então, a grande importância, primeiramente, nós tivemos uma sementinha de Deus, né? Todo mundo tinha um Deus no coração, vamos dizer assim, um ser superior no coração. Inclusive, quem fala que não acredita em Deus, também tem essa sementinha dentro do coração. Uma hora ela floresce. Na hora que precisar, ela fala: ai meu Deus, ué, mas você acredita? Mas, então todos nós nascemos com essa sementinha. Nós vimos aqui que Moisés trouxe um Deus. Olha como é que a gente vai evoluindo. Já trouxe um Deus único. Isso já é uma grande coisa. Um Deus justo. Deus é justo, não é? Olha que interessante. E que ele não deve ser desobedecido, de uma certa forma também. E o que ficou muito para nós também é a imagem de um Deus que castiga, né? Deus castiga, gente? Será que Deus castiga, gente? Quem acha que castiga? Porque eu lembro que a minha avó, a mãe do meu pai, que ainda é viva, ela falava: não faz isso que Deus castiga. Mas é porque a gente aprontava muito também, né? Então é mais para botar um medinho na gente. Mas Deus castiga? Vamos deixar para o final? Aí no final vocês respondem para mim se Deus castiga. Mas Moisés botou para nós essa imagem de um Deus forte, de um Deus que punia, de um Deus ali que deveria ser obedecido a qualquer preço. Mas importante, ele trouxe a imagem de um Deus único. Vejam, quando veio Jesus, um Deus, uma sementinha, um Deus único e justo, veio Jesus. Jesus, gente. Jesus, que até tem algumas religiões, a gente vê que confunde a imagem de Deus com Jesus, né? Mas Jesus é filho de Deus, que trouxe informações. E o que ele falou de Deus? Que Deus... Primeiro ele já falou assim: olha gente, o negócio é o seguinte, Deus é nosso Pai. Olha só, a gente viu um Deus único, justo e um Pai. Jesus trouxe um Deus Pai. E até quantas vezes Jesus vai pedir para Deus, vai orar, vai fazer oração, porque quantas vezes ele para a sua oração? Porque ele vem naqueles momentos que ele precisava refletir, ele precisava da inspiração de Deus. Mas Jesus mostra um Deus Pai, um Deus que fala de bondade, de caridade, que a gente precisava perdoar. Ele já ensinou a prece do Pai Nosso. A prece do Pai Nosso, se nós formos analisar, a gente começa como: Pai Nosso que estais nos céus. A gente já vem, a gente está querendo chamar a atenção de quem? Bom, eu estou querendo, né? Porque eu falei alto pra caramba, né, gente? Desculpa, acho que assustei alguém. Gente, Deus me é surdo. Só falar baixinho com o pensamento. Pai Nosso que estais, vamos maneirar, né? Pai Nosso que estais nos céus. Aí ele já começa, para nós chamarmos a atenção de Deus. Aí ele explica assim: santificado seja o seu nome. Santificado seja o nome de... Venha a nós o vosso reino. Que venha a nós o reino de... Olha a nossa conversa com Deus. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a gente pede que seja feita a vontade de Deus. Apesar da gente sempre fala assim, que seja feita a vossa vontade, mas no pensamento a gente quer que seja a nossa, né?
mas Deus sabe o que é melhor para nós. Assim na terra como no céu. E aí ele fala assim, o pão nosso de cada dia. O que significa isso? A gente está pedindo pão mesmo. Nos dai hoje, Senhor. Todo mundo precisa do alimento, não precisa? Ah, mas eu posso pedir um emprego para Deus? Eu posso pedir, gente? Eu posso pedir para ganhar na loteria? Eu posso pedir um carro novo? Posso pedir o que eu quiser. Agora, que seja feita a vontade de Deus. Então, quando a gente continua na prece, o pão nosso de cada dia, a gente fala assim, a gente pede o nosso pão, que a gente precisa, o corpo precisa, né? O corpo precisa do alimento, a gente precisa se alimentar, a gente precisa do nosso pãozinho de cada dia. Até quem não gosta de pão, mas o pão é o alimento, tá, gente? A gente fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Aí vem uma parte que eu gosto, que a gente fala assim, eu vou até falar abaixo, tá? Perdoa as nossas dívidas. Aí a gente pede para Deus perdoar as nossas dívidas, né? A gente pede para Deus perdoar as nossas dívidas. Aí vem uma vírgula assim e fala assim, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Opa! Eu estou falando para Deus assim, olha, você me perdoa se eu perdoar. Legal, né, gente? Puxa vida, eu não sabia disso. Nossa, agora eu aprendi que eu falo toda vez na prece para nossa, para Deus me perdoar. Só que eu esqueço de falar, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, para que Deus nos perdoe, eu devo aprender a perdoar. É fácil perdoar, gente? É fácil? Não é fácil. Mas se a gente quiser ser perdoado, a gente tem que aprender a perdoar. Bom, e aí continuando a prece, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação e livrai do mal, assim seja. Ou seja, a prece do Pai Nosso é uma conversa com Deus. E é interessante, gente, quando a gente faz a prece, mudando um pouquinho de... continuando, abrindo um parêntese, vocês já notaram que quando a gente faz a prece, a gente se sente bem? Já notaram ou não? Quando a gente... Não precisa ser uma prece bem elaborada, enorme, de 10 minutos, 20 minutos. Vocês já notaram? Olha a importância da prece. Naquele momento da prece, como que a gente se sente bem? Porque a prece cura, gente. A prece pode curar? Pode curar ou não? Até vamos contar uma historinha. Veio uma historinha na cabeça, eu já contei algumas vezes aqui, sobre a providência divina, hein? Acho que eu já contei algumas vezes. Um homem vinha cavalgando, acho que eu já contei algumas vezes, mas tem gente aqui que não ouviu. Olha a importância da prece e olha a importância da providência de Deus. Me falaram para eu contar essa historinha aqui, então vamos contar. Um homem vinha cavalgando na fazenda que ele tinha, tal, que ele estava indo com os seus cavaleiros até a cidade e resolveu alguns problemas e viu ao longe uma pequena cabaninha, uma pequena casa, muito simplesinha. E ele, curioso, né? Aquela cabaninha pequenininha e tal, e foi cavalgando até a cabana. Olha pra gente ver que interessante. Ele, sem descer do cavalo, ele observa e vê uma menina. Uma menininha de uns 10 anos, ajoelhada ao lado da mãe que estava acamada, orando, pedindo. E o homem, meio bruto, meio embrutecido, falou assim: ó menino, o que você está fazendo aí? Aí a menina parou, falou assim: olha,
eu tô aqui pedindo a Deus para me ajudar. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus irmãos têm, eu e meus irmãos estamos com fome e estamos pedindo a Deus para ajudar a gente aqui. Aí o fazendeiro falou para a menina assim: para com isso, Deus está muito longe, Ele não vem te ajudar. Mas ele era um fazendeiro bom, pegou um dinheiro, deu para a menina e falou assim: olha, vai e compra remédio para sua mãe e alimento para os seus irmãos. E saiu, deu o dinheiro para a menina e saiu. De repente, bateu falou: será que a menina vai saber fazer o que eu mandei, que eu falei para ela? O cara vem cavalgando, ele dá a volta, aí ele observa de novo na janela, observa a menininha que estava da mesma maneira orando. Aí ele fala para ela assim: ô menina, eu não mandei você parar com isso? Que Deus está muito longe? Ela falou assim: mas eu não estou pedindo nada para Deus, e agora estou agradecendo, porque eu pedi para Deus me mandar ajuda, Ele mandou o Senhor, e agora eu estou agradecendo pelo dinheiro que o Senhor me deu. Então mostra, gente, uma historinha que eu já contei algumas vezes, mas mostra que a providência divina, a providência de Deus, vem para nós sempre, vem para nós sempre que nós precisamos. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Às vezes a gente está com um problema e a gente fala assim: nossa, não sei como resolver. Aí a gente vai, faz uma prece, passa às vezes por um sono, aí no outro dia fala assim: nossa, como eu sou inteligente, eu já tenho a solução do meu problema. Muitas das vezes a gente foi auxiliado. Então, gente, Deus, Ele não deixa desamparado ninguém. Mas voltando aqui, primeiramente nós vimos que Deus, a imagem de Deus para os primeiros homens, é como uma semente, é como um intuito que existe um ser superior, não necessariamente Deus. Nós vimos também que Moisés trouxe a imagem de um Deus, o que mesmo? Vocês estão prestando atenção? Vamos ver se estão prestando atenção. Qual a imagem que Moisés trouxe para nós mesmo? Um Deus? Está todo mundo prestando atenção. Porque às vezes a pessoa está assim, dormindo, né? E Jesus? Jesus veio para nós. Jesus trouxe muitas informações para nós, né? Uma das informações, Jesus ensinou o Pai Nosso, que a gente até contou. Jesus ensinou que nós deveríamos seguir os ensinamentos dele para podermos chegar até Deus. Jesus trouxe a imagem de um Deus Pai. Jesus trouxe a imagem de um Deus bom. Olha que interessante, gente. A imagem de Deus que Jesus trouxe para nós, a imagem de um Deus bom. Continua sendo um Deus único, um Deus justo e um Deus Pai. Um Deus bom, um Deus que quer o nosso bem. Essa é a imagem que Jesus trouxe, tirando um pouco, amenizando um pouco a imagem de Deus punitivo e de um Deus Pai, de um Deus bom, de um Deus que nos quer bem. E Jesus trouxe os ensinamentos de Deus para nós. Falou sobre a caridade, falou sobre a bondade, falou sobre perdão, explicou muitas coisas. E interessante que Jesus falou também uma coisa muito importante para nós, principalmente para nós espíritas. Disse assim: não turbe o vosso coração. Eu rogarei ao Pai e Ele lhe enviará um outro Consolador. E esse outro Consolador, Ele vai relembrar
o que Jesus ensinou e ensinar outras coisas. Agora, quem é esse outro Consolador? O Espiritismo. E como o Espiritismo vê Deus? Então nós vimos um Deus que Moisés trouxe. Primeiramente, antes de Moisés, nós vimos Deus intuitivo, vamos dizer assim, que todos nós tínhamos. Por que a gente fala todos nós? Porque também nós já fomos seres primitivos. E nós aprendemos com Moisés a imagem de um Deus único e justo. Aprendemos com Jesus a imagem de um Deus bom, que nos ajuda, que quer o nosso bem. E nós aprendemos com o Espiritismo tudo isso que está aí, e também a imagem de um Deus que nos dá oportunidade. Porque o Espiritismo mostra algumas coisas para nós, que Deus é bom, que Deus é justo. Só que Deus criou as suas leis. Lembra que a gente falou que nós somos criados simples e ignorantes? E a partir do momento que nós tivermos o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Quem sabe o que é livre-arbítrio? A gente pode fazer o que quiser. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós temos a liberdade de escolher. Só que junto com essa liberdade também vem uma responsabilidade pelas minhas escolhas. Então, o Espiritismo mostra muito isso, porque o Espiritismo não tem proibição. Você não pode fazer aquilo. Você não pode se vestir daquela maneira. O Espiritismo não tem isso. O Espiritismo, você pode fazer o que você achar que deve. O seu Flávio fala uma coisa que é muito interessante aqui, é que tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Então, mas Deus deu a livre-arbítrio para todos nós. A gente pode fazer aquilo que a gente achar melhor. Porque a responsabilidade pela minha escolha não é de ninguém. A responsabilidade é se eu quebrar a cara, quem vai quebrar a cara sou eu. Se eu tenho lá o caminho para ser seguido, certo? E eu não seguir o caminho certo, o que vai acontecer? A culpa é de quem? É de Deus? Por isso que a gente perguntou assim, Deus castiga a gente? Deus castiga? Deus castiga, gente? Não. Porque tudo que acontece com a gente, tudo que acontece com a nossa vida, tudo que acontece hoje é feito de uma causa anterior. Coisas que eu fiz no passado, mas pode ser coisas que eu fiz nessa vida mesmo. Por exemplo, se eu deixar de dormir 3 dias, eu vou ficar cansado, eu posso ficar doente, não posso? Por que eu fiquei doente? Porque eu deixei de dormir. Então acontecem as coisas, pode ser causas dessa encarnação e pode ser causas de outras encarnações também. Isso é punição? Não é punição. A gente sabe que o plantio é livre, só que a colheita é obrigatória. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta flores, vai colher as maravilhas. Então, a imagem que o Espiritismo tem de Deus é uma imagem de Deus que nos dá a oportunidade, que Ele nos dá a oportunidade de evolução.
que é evolução? O Espiritismo nos dá a oportunidade de evoluirmos moralmente e intelectualmente. O que significa isso? Evolução intelectual é o que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando, não está? A gente trabalha, a gente vai para a escola, a gente tem os nossos estudos e tal. Evoluir intelectualmente é isso. É estudar, aprender, estudar também a religião, estudar também o Espiritismo. A importância de nós estudarmos o Espiritismo, gente. Já que a gente está na casa espírita, é importante nós estudarmos o Espiritismo. Aproveitar que o Juliano chegou. Juliano, quais são os livros básicos mesmo que a gente tem que estudar? Livros dos Espíritos, livros médios, Evangelho, a Gênesis. Isso é inferno. Poxa, mas não vale, o Vanderbilt que falou para você. Eu sempre fiz um estudo que está quente, que os outros já estão me perguntando se está ligado no livro. Tá bom. Tá bom. Eu esperei para você chegar para fazer a pergunta para você. Mas é importante que nós estudemos o Espiritismo, porque já que a gente está na casa espírita, é importante da gente estudar. Já que eu estou no ambiente espírita, é importante que eu aprenda a doutrina espírita. Então, o estudo ele é importante para nós evoluirmos a nossa parte intelectual. O que está acontecendo na Terra hoje? Evoluindo muito a parte intelectual ou moral? O que a gente está vendo na Terra hoje é uma evolução muito grande na parte intelectual e estão deixando a parte moral de lado. Aí a gente está vendo problemas familiares, problemas de relacionamentos, parari, parará, parará. Não é isso? Ou não tem isso? Está tudo bem nas casas, uma harmonia, uma felicidade só, né? É ou não é? Por quê? Porque se evoluiu muito intelectualmente, se evoluiu muito e estão deixando a parte moral de lado. Sabe? Pequenas coisas estão deixando de acontecer. Reuniões familiares, café da manhã em casa, almoço. Hoje em dia, ninguém consegue mais fazer as refeições em casa. Geralmente faz na rua, não tem mais um almoço de família e tal. Então, está faltando a humanidade, está faltando a evolução moral, está faltando a religião, está faltando o amor, a amizade. Isso que está faltando. Então se evoluiu muito intelectualmente e está deixando muito a parte moral. E o que vai acontecer? Tem que se evoluir um pouquinho mais a parte moral para dar uma equilibrada aí, né? Bom, então nós aprendemos que o Espiritismo vê Deus como um ser que dá oportunidade para nós. Se nós formos ver a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é: o que é Deus? Veja que a pergunta não é quem é Deus. O que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso está no Livro dos Espíritos. Aí a gente pode conversar com uma pessoa que é, vamos dizer assim, ateu. Lembra que a gente lançou um desafio no comecinho? Será que a gente consegue conversar com uma pessoa que é ateu? Como que eu posso indagar a existência de Deus para uma pessoa que não acredita? Porque todos nós temos na sementinha da existência de um Deus. Como que a gente pode fazer isso? Mostrando como o Espiritismo mostra que Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo provém de Deus. Tudo. A gente consegue saber a natureza íntima de Deus? Consegue ou não? Alguém aqui consegue? Alguém consegue saber a natureza de Deus? Não. Porque nós não somos imagem e semelhança de Deus. Nós não conseguimos entender a questão como é Deus. Vamos saber um dia? Vamos conseguir saber um dia, gente? Vocês acham que um dia a gente vai saber como que é Deus?
Sim ou não? Juliano, sim ou não? Sim. Com certeza. A música mais certeza. Daqui 1.000, 10.000, 20.000 encarnações, você sabe. 1 milhão, né? Nós somos criados simples e ignorantes, certo? Nós falamos isso. E um dia, todos nós vamos chegar a ser um espírito perfeito, não é isso? Se nós vamos chegar a ser um espírito perfeito, logicamente, gente, só para animar, falta bastante, tá? A gente já evoluiu? Já. Mas nós temos muito que evoluir. Digamos assim, nós estamos no 2º, 3º degrau só, ainda falta alguns. E vai demorar algumas encarnações, porque a gente tem que evoluir intelectual e moralmente. E quando nós chegarmos a ser um espírito perfeito, que a gente sabe que Jesus é um espírito perfeito, de repente quando chegarmos no estágio de Jesus, a gente vai ver como é Deus. Agora não dá para supor, porque a nossa língua portuguesa, que é a língua mais rica, né, ainda não consegue distinguir como é Deus. Então, gente, só para a gente, como grande informação para nós, nós falamos que existem algumas religiões que acreditam em vários deuses, que acreditam em outros deuses. Por exemplo, a religião dos gregos acredita no deus chamado Zeus, tá? Bahamedeus é na religião hindu. Alá, na religião árabe. Amon-Ra. Tudo isso é o nome dos deuses dessas religiões. Na religião egípcia. O cristianismo adota Deus, né? Mas existe uma parte do cristianismo que adota o nome de Jeová. É a religião que é o testemunho de Jeová, que eles chamam, isso está na Bíblia, o nome de Deus é Javé, e aí eles põem Jeová, tá? Mas o cristianismo, a maioria dos cristãos, os chamados cristãos, chamam de Deus. O testemunho de Jeová é a única religião cristã que denomina um nome para Deus, de Jeová, que vem de Javé e chama de Jeová. Aí vocês perguntam, por quê? Aí eu respondo, eu não sei. É uma questão da religião que eles seguem dessa maneira, tá? Mas a maioria do planeta Terra, 34% do planeta é cristão, tá dentro do cristianismo. O cristão incluiu os católicos, os protestantes, os evangélicos, os espíritas e os testemunhos de Jeová, que são considerados cristãos também. 34% do planeta seguem o cristianismo e seguem o único Deus, como Deus mesmo, tá? Algumas religiões seguem vários deuses. É o caso da religião hindu, que tem vários deuses. Tem um que é o mais importante, mas eles têm vários deuses. Então, gente, essa questão de nós entendermos que o Espiritismo mostra para nós a imagem de um Deus que dá a oportunidade. Veja que a humanidade vai evoluindo através dos tempos. Primeiro, uma vaga noção de um Deus, uma vaga noção de um ser superior, uma vaga noção de uma criatura mais evoluída que acreditava-se através dos fenômenos da natureza. Veio Moisés, trouxe a imagem de um Deus, o que mesmo? Único, um Deus justo, mas um Deus que deveria ser obedecido a qualquer preço. Inclusive ficou muito para nós, até nos dias de hoje, a imagem de um Deus que castiga, um Deus punitivo, né? Veio Jesus. Jesus trouxe para nós
a imagem de um Deus bom, de um Deus Pai, que queria que Ele queria o nosso bem. A grande importância quando veio Jesus é que Jesus mostra para nós, o mais importante é que Jesus mostra o caminho para nós chegarmos até Deus. Uma das coisas mais... Porque tem uma frase que a gente vê por aí: só Jesus Cristo salva. A gente vê muito isso em coisa de caminhão, né? Em carro, só Jesus Cristo salva. O que vocês acham, gente? Eu colocaria assim: só os ensinamentos de Jesus salvam. Porque simplesmente só Jesus salva. A imagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus salvam. Então Jesus foi muito importante porque Ele trouxe um norte para nós. Nos norteou: olha, se vocês seguirem esse caminho, vocês vão chegar até Deus. Então tá fácil, não tá, gente? Não tá fácil? É só a gente seguir o que Jesus ensinou. Vamos procurar fazer a caridade, vamos procurar fazer o bem, vamos procurar fazer as coisas certas. Não tá fácil? Tá fácil. Então, Jesus trouxe esse caminho para nós. Trouxe o caminho para nós seguirmos, para chegarmos até Deus. E o Espiritismo mostrou para nós que Deus dá a oportunidade para nós. Nós temos as leis criadas por Deus, que não perguntou para ninguém se achou. Quer dar uma aguinha? Deus não perguntou para nós, desculpem, tá? Deus não perguntou para nós se a gente aceitaria as leis. Fala assim: ô bonitão, vem cá, você gostou disso aqui? Isso aqui, você gostou dessa lei e tal? Não. Nós temos que seguir. Mas Deus deu uma coisa para nós muito importante, gente, que é a oportunidade de nós nascermos, renascermos, quantas vezes forem preciso. É a lei. Ou seja, Ele nos dá a oportunidade do resgate, de nós começarmos de novo, erramos aqui, caímos ali, e nos dá essa oportunidade que é a reencarnação, que é a possibilidade. A reencarnação nada mais é que a possibilidade de nós resgatarmos, de nos resgatarmos. A gente não vem reencarnado aqui para pagar nada. Nós vemos nos resgatar. A reencarnação é para nos resgatar. Olha, eu fiz muita besteira na outra encarnação. Tá, fez. Então a gente vem nos resgatar. Deus dá a oportunidade para nós. Deus dá essa possibilidade de nós nascermos de novo. Para quê? Para que a gente nasce de novo? Para a gente resgatar, para nos resgatar. Fizemos muita coisa errada, temos que reencarnar. Vamos reencarnar muitas vezes, gente? Nós vamos chegar um dia a ser espírito perfeito. Vamos reencarnar muitas vezes? Sim ou não? Muitas vezes. Mas um dia chegaremos ao espírito perfeito. Isso não é legal, gente? Não. A gente tem muita coisa para passar. Mas temos que começar, a partir de hoje, seguir os ensinamentos de Jesus. Seguir esse caminho, essa estrada, que não é fácil, que é do amor, da caridade, tudo que está no Evangelho. Certo, gente? Deu para entender? Alguém tem uma pergunta?
Gente, então é isso que a gente tinha para falar na noite de hoje. Falar o que o Espiritismo explica sobre Deus, a visão de Deus através da humanidade. A visão de Deus através, tanto na época das primeiras encarnações, na época de Moisés, que nos trouxe a imagem de um Deus único, de um Deus justo, a imagem de Jesus, que trouxe a imagem de um Deus bom, um Deus Pai, um Deus que queria o nosso bem, né? E hoje nós, aqui na Casa Espírita, temos a imagem de um Deus justo, de um Deus bom, e um Deus que nos dá, o Espiritismo mostra um Deus que nos dá a oportunidade para seguir em frente, nos dá a possibilidade de nós evoluirmos, de nós sermos melhores. Basta somente nós entrarmos dentro da lei de Deus, procurarmos, temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser, parará. Sim, mas cabe a nós entrarmos aí no eixo, certo? Bom, como toda sexta-feira já foi combinado, vai ser lida uma mensagem que eu vou pedir para a Cláudia ler. Toda sexta-feira, gente, a gente está lendo uma mensagem aqui para, de repente, alguém que conheça a pessoa, possa a espiritualidade trabalhar em cima para essa pessoa vir aqui, que de repente apareça aqui na Casa Espírita. Então, de repente, uma mensagem, é de tal pessoa, tal, é um conhecido meu, indique, e visualize a mensagem. Às vezes é importante, é um trabalho que a espiritualidade pediu para nós, que toda sexta-feira fosse lida uma mensagem que para divulgar também algumas situações no plano espiritual, tá? Pode você ler para nós? Não turbe o vosso coração. Confie nesse que é o Pai maior, Criador do céu e da terra. Tudo está sob o olhar vigilante dele, sob o comando de Deus, que é toda bondade e misericórdia. Há dias em que o coração está dilacerado, sentes o ânimo mortificado e a mente já não raciocina claramente. A vida parece perder o sentido e não há o que vos faça levantar. Não desanimes, embora a caminhada esteja revolta. A tempestade também beneficia a natureza. Assim, os obstáculos e tormentas doridas também purificam o homem. Pode ser que a dor se irradie no corpo próprio ou ainda na pele de um próximo, e nos condoeremos grandemente. Por vezes, a dor lancinante é na alma aflita, reincidente nos erros, e que agora sofre os reflexos de suas próprias ações. Tendes bom ânimo e, para tanto, cultivas o tesouro da fé no Salvador, a fé que confia, que fortalece diante da via crucis, do madeiro da própria cruz. Ouvides a música próxima, meus caros irmãos? Podemos observar que cristãos outros, como nós, buscam o sustentáculo de vossas fés e se reúnem em nome de Deus, em conjunto com companheiros de cá da pátria espiritual, e se abastecem de energias salutares para o enfrentamento desta vida, desta senda que há pouco referimos. Não se esqueçam, irmãos, a cada qual o seu próprio quinhão, seus percalços. Estes já foram definidos a partir de outras ações nossas, no momento pretérito, e justa é a lei que nos obriga ao ressarcimento.
E é exatamente neste ponto que Deus, na sua infinita misericórdia, outra vez nos oferece a oportunidade de fazer o bem sem limites, sem distinção, pondo-nos à prova sobre tudo que viemos aprendendo. Nos unamos em boas vibrações de amor, de alegria e paz. Sejam esses os elementos que venham a compor nossa rotina, a fim de que nós e aqueles que conosco convivem possamos usufruir do que resulta do esforço em amar e compreender mais. Sejam firmes e sigam os preceitos que Jesus nos mostrou, certos, confiantes de que, apesar de aparentemente difícil, o caminho do Cristo é o único capaz de nos trazer equilíbrio, paz e serenidade. Pensem e trabalhem para que a fé e a confiança sejam os faróis fortes a vos guiarem na senda evolutiva. Com amor, um espírito amigo. Centro Espírita Terezinha de Jesus, Cruzeiro, dia 17 de fevereiro de 2015. Bom, gente, é até importante, tem uma parte aqui que até a menina que me deu a mensagem falou que fala sobre a música, né? Ouvides a música próximas, meus caros irmãos, significa os cristãos que estavam no rebanhão e nesses retiros espirituais, né? Só para esclarecimento. Bom, nós estamos agora, dei um passe, né? Quem não fez fluidoterapia, nós temos o passe. É importante, gente, na hora do passe, eu me colocar em condições para tomar o passe. Eu não preciso levantar a mão, baixar a mão, agradecer, não. É só sentar e receber o passe. Importante, gente, elevar o pensamento a Deus para a gente conseguir receber as energias dos nossos irmãos, tá bom? Então, quem não fez fluidoterapia, agora tem o passe. Eu vou pedir para... Quem que vai fazer a prece hoje? Dona Sueli vai fazer a prece e encerrar para nós.